Bom dia, bom dia, bom dia. Bora de live? Bom dia, senhores, senhoras. Esperar a galera chegar. Lembrando que a live fica gravada para todo mundo que entrou atrasado, entrou depois do horário. Bom dia. Bem-vindo. Bem-vinda, Carol. RF Soares. Margese. Josimar. Bora. Legal demais. César tá aí. César tá de TikTok hoje. Tá com febre, César? Mudou de rede? Legal demais. Pessoal, enquanto a gente espera o pessoal chegar aí mais uns 2 minutinhos. Bom dia, Benjamin. Flávio ou José? Explica essa história aí depois pra gente. Benjamin Flores é lá do Nordeste, o homem que mais vende flor no Nordeste. Show de bola. Lisa, William, bem-vindos. Bom, para quem está chegando agora, primeiro dia aí, estamos no 8º dia, no 8º capítulo do livro A Meta. A gente tem estudado um capítulo por dia, a história do Mr. Hogo, um industrial, um gerente de uma indústria do grupo Unico. É uma história que, apesar de contada no formato de romance, é um livro de ensinamento para negócios, para a vida, que tem trazido bastante resultado para o meu negócio. Eu resolvi compartilhar com os amigos aqui do Instagram, do TikTok. A gente ontem estava discutindo com um grupo de amigos no offline aí, a importância de desenvolver hábitos. E existem várias pessoas aí, vários estudiosos que... Tenho medo do TikTok, esse César é uma figura. Tem várias pessoas que dizem que hábitos se desenvolvem ao repetir uma mesma coisa por 60 dias. 60 dias indo à academia, você desenvolve o hábito da ginástica. 60 dias lendo, você desenvolve o hábito da leitura. E o que eu quero provar para vocês aqui é que a gente pode desenvolver um hábito de se conectar diariamente para estudar algo que tem a ver com negócios, com vida, com família, e que isso pode realmente fazer diferença nos negócios, na casa, na vida de vocês, como tem feito na minha vida. 30 minutos por dia, apenas, e as coisas mudam de uma forma assustadora. Então esse é o desafio. O nome ia ser Flávio, só que daí no dia que ele nasceu, mudou. Nasceu laçado, com cordão em volta do pescoço, né, o Flávio? Cada pedacinho do Brasil tem um idioma diferente, né? Tem uma gíria diferente, é isso aí, laçada com cordão em volta do pescoço, show de bola. Aí trocaram o nome. Bom demais. Pessoal, a gente está no capítulo 9, recapitulando aí para quem perdeu a aula de ontem. Ontem a gente fez todo um remap, olhamos para trás e remapeamos o caminho até aqui. Dos capítulos do 1 ao 8, né, do 1 ao 7, até o capítulo 8. Ontem a gente falou de uma forma bem rapidinha da cabeça do Hogo, lembrando que ele precisava se conectar com o Jonah, com o cara lá do aeroporto, que passou para ele dicas a respeito das dificuldades que ele estava tendo na fábrica e como ele e aponta para um caminho errado. O pessoal da Cindy entrou aí, Marcelinha entrou aí. Show de bola, pessoal, bem-vindos, viu? Benjamin tá nas duas ao mesmo tempo, tá no Instagram, tá no TikTok. É isso aí. Bom demais. E aí ele se lembra da necessidade de encontrar o Jonah para fazer algumas perguntas para ele, mas ele já tem algumas respostas, algumas coisas no coração dele. Ele diz que meta, escreve isso aí, meta para uma empresa é aumento de ganho financeiro. A meta de qualquer negócio é ganhar dinheiro, é trazer dinheiro. Se não traz dinheiro, não pode ser encarado como negócio. Se dá prejuízo, precisa resolver o problema, certo? Então, a meta de qualquer coisa, de qualquer empreendimento, de qualquer atividade econômica, é a produção financeira, é retorno em dinheiro. E aí como que eu vou medir meta dentro de uma indústria? E ele começa a olhar
para faturamento bruto, para lucro, né? Faturamento menos despesa, para caixa, o fluxo de caixa dele, e para a parte de retorno sobre o investimento. A gente ficou um dia inteiro falando só sobre retorno sobre o investimento. Essa ideia do retorno sobre o investimento é quanto eu coloquei de dinheiro ao todo investido naquela operação e quanto eu estou extraindo de recurso todos os dias, todos os meses, todos os anos, em porcentagem. Se eu tenho um negócio de 10 milhões de reais mês, que eu tive que investir apenas 1 milhão de reais, eu estou multiplicando por 10, então eu tenho um ROI de 10. Se eu tenho um negócio de 1 bilhão investido que está dando 10 milhões por mês, ele é um negócio péssimo, porque o ROI dele é pequenininho, o retorno é muito baixo. E aí, no capítulo 8, que é onde a gente está hoje, eu falei 9, mas eu estou adiantado, a gente está no 8, nem podia ser 9, porque hoje é o 8º dia. O nosso colega, Rogo, acorda na casa dele e tenta levantar sem fazer barulho. Ele diz que ao sair da cama, nos 3 primeiros passos, ele tem vontade de voltar para a cama. Ele quer fugir do problema do trabalho, mas ele realmente foge do problema dentro de casa. Ele diz na primeira parte do capítulo 8 que ele entra rápido no banheiro, toma um banho, pensando nas coisas da indústria. Quando ele está pronto, ele passa rapidamente pela esposa, rapidamente pelas crianças, como se estivesse fugindo delas, e vai direto para o escritório. E a primeira coisa que ele faz ao chegar no escritório é pedir para a Fran, para a secretária dele, que segure um monte de gente que está do lado de fora, pronto para entrar na sala dele, para que ele tenha um pequeno tempo para chegar. Ele tinha muita demanda atrasada dentro da indústria, mas quando ele senta na cadeira dele, o telefone toca e é o gestor lá, o diretor de produção, o diretor da divisão, o Bill Pitt, querendo falar com ele, e já começa dando uma carcada nele. Para quem se lembra, no capítulo 6, ele sai da reunião do Pitt, no meio da reunião, e vai embora para a cidade dele, para onde está a fábrica. E quando ele chega na fábrica, tem um recado do Pitt dizendo assim: olha, eu quero os números que você tinha que ter trazido, e levou embora. E aí o Pitt já chegando nele assim, falou: nunca mais você sai de uma das minhas reuniões. Você entendeu? E ele: sim, Pitt. Bom, agora, por conta da sua ausência, eu vou precisar de analisar alguns números com você. E aí ele pede para chamar o controller, pega o controller lá da divisão, e eles olham alguns números, analisam algumas coisas juntas. E ele termina essa primeira parte do capítulo dizendo assim, que quando eu me dou conta e olho pela janela, já está escuro do lado de fora. O dia acabou, eu fiz 6 reuniões e eu não consegui nem lembrar que eu tinha que achar o Jonah. Ele foi engolido pelo processo, engolido pelo dia dele. O dia acabou e ele não viu. Quando ele entra no carro para ir para casa, são 7 horas da noite. E aí ele lembra que o objetivo dele, quando ele acordou, quando ele estava no banho, quando ele saiu para ir para a fábrica, era encontrar o Jonah, encontrar esse mentor, para que ele pudesse expor para o mentor os números que ele havia encontrado, mas que para o ambiente da fábrica não faziam sentido. Eu vou explicar isso aqui agora. Como que ele olha para um operário da fábrica e pergunta para o operário qual é o ROI que ele está dando. E a gente tem gente que fica nessa luta, nessa insistência. Qual que é o ROI? Qual que é o ROAS? Qual que é usando um monte de termo em inglês que não sabe nem o sentido da coisa, só sabe a teoria a respeito, mas que são pouco aplicáveis à operação no dia a dia. Eu fiquei tentando imaginar, eu falando para um designer lá da empresa, um social media, dizendo assim: olha, qual é o ROI que você está dando hoje, assim, no atendimento do que você fez? Quando ele me passa o relatório de produção diária, quanto você deu de ROI? Qual que é o retorno que você está dando sobre o investimento que eu fiz na tua vida, na tua posição de trabalho, na sala, no ar-condicionado, no computador que você usa, na internet? Ele vai olhar para mim com cara de assombrado, com cara de assustado, ele nem sabe o que está acontecendo. Tá dando risada, né, Carol? Só pra gente ir pro lado engraçado, manda esse convite aqui para umas 10 pessoas aí.
rapidinho, espalha essa live aí, compartilha ela com mais umas 10, 12 pessoas pra gente ir aumentando o número de gente que tá chegando aqui. E eu não tô muito preocupado com a quantidade de pessoas, é que é um conhecimento massa, de graça, que a gente pode ajudar mais gente. Deve ter alguém precisando ouvir isso aqui, né? E aí, a hora que ele tá voltando pra casa, ele se lembra que ele tinha que falar com o Jonah, ele para no posto de gasolina, pega o telefone, não tinha celular na época, galera. E aí ele liga pra casa dele, pra Julie, pra esposa, e fala assim, Julie, eu tô com um probleminha aqui, eu vou precisar ir até a casa da minha mãe. Não me espere pra jantar, porque eu não sei que horas eu vou resolver o que eu tenho que resolver lá. E ele se lembra que ele tinha um caderninho desses que a gente anotava o telefone das pessoas, da época que ele era da universidade, de quando ele havia conhecido o Jonah, e ele vai até a casa da mãe dele para procurar o caderninho. Quando ele chega lá, a mãe dele quase infarta, porque... E olha os sinais, pessoal. A mãe dele fala, morreu alguém? Foi a Julie, né? Ela morreu. Porque você mora na mesma cidade que eu, e não vem aqui nunca. Para você chegar aqui uma hora dessa, alguém morreu. E ele... ao estar chegando no bairro, ele vem se lembrando das coisas de infância, do poste que ele bateu o carro, da barbearia onde ele cortava o cabelo, de coisas que trazem saudade para ele. Ele se lembra, cara, eu tô aqui na cidade, eu não tenho vindo muito aqui, porque às vezes que eu vim aqui deu muita discussão com a Júlia, eu parei de vir. E a mãe dele abre a porta, assustada, o que você tá fazendo aqui? Quem morreu? Ele falou, não, eu vim pegar um negócio aqui, eu preciso resolver um problema. Mãe, aonde que tá meu caderninho de anotação de telefone? A gente faz essas perguntas pra mãe da gente, quando a gente vai na casa dela procurando coisa velha, né? Foto de infância. Eu fico me imaginando na casa da minha mãe. Aí ela fala, olha, eu acho que tá no sótão. Eu recolhi todas as coisas de vocês, os livros, os cadernos, e guardei no sótão. Quando ele tá subindo para entrar no sótão, eu falo, talvez esteja no porão também. Não sei. E diz que ele revira o sótão inteiro, revira o porão inteiro, não encontra o caderninho, perde um tempo lascado. E quando ele volta para a mãe dele, fala, ó, não achei nem no sótão, nem no porão. Ela falou, ó, vê se não tá na sua escrivaninha lá no quarto. E aí o negócio estava no lugar mais óbvio, na primeira gaveta da escrivaninha, onde geralmente fica o caderninho que tem os telefones que você usa com frequência, né? Na época em que não havia celular, em que você não tinha uma agenda dentro do telefone, esses caderninhos é que salvavam a vida das pessoas. O pessoal mais novo aí nem sabe o que é isso. O César sabe, certeza, né? Escreve aí quem sabe, quem já teve um caderninho de telefone. Eu acho que o César deve usar um caderninho até hoje, eu desconfio disso, não sei. Aí, no meio desse processo, ele olha para o telefone, 1h da manhã, aí ele pensa assim, bom, se aqui é 1h da manhã, lá em Israel, bom, é um horário legal para ligar. E ele começa a ligar para os colegas de faculdade, que ele tem anotado os números no caderninho, encontra alguns e vai anotando telefones, pergunta pelo Jonah. Eu ainda tenho, tem gente se revelando aí. E ele vai ligando para um, ligando para outro, anotando números e tal, até que ele consegue encontrar o Jonah. O Jonah está em Londres, num fuso horário ok, para aquela 1h da manhã dele nos Estados Unidos. O Jonah não fica surpreso quando recebe a ligação do Rogo, diz, olha, pelo jeito você já tem algumas coisas para a gente compartilhar, a nossa conversa no aeroporto fez resultado na sua vida. E ele fala assim, eu tenho algumas coisas sim, eu já consegui entender que a questão da meta é produtividade financeira, é quanto traz de retorno financeiro para o negócio, mas os números que a gente usa dentro de uma instituição para avaliar a lucratividade, o número que a diretoria usa de lucro líquido, de fluxo de caixa, de retorno por investimento, eles não fazem sentido para o meu pessoal no chão de fábrica. E aqui é um negócio massa, porque talvez esses números não façam sentido para o teu negócio. Com certeza não fazem nenhum sentido para uma dona de casa que está preocupada com a criação dos filhos como sendo o foco do problema. Não faz nenhum sentido para quem organiza um retiro espiritual que quer que as pessoas saiam no final do retiro entendendo a proposta de Cristo, por exemplo. A gente estudou isso ontem na igreja, usando esse livro. Então, eu preciso ajustar os números, ajustar os indicadores a indicadores que façam sentido na operação. Eu tenho os meus indicadores nos negócios em que eu toco, que eles são completamente malucos, mas eles expressam lucro. Posso compartilhar com vocês. Eu olho 3 coisas. Eu olho quantidade de clientes novos entrando em reunião com os meus vendedores.
Cliente novo entrando em reunião com o vendedor. Ah, por que você não olha para quanto está vendendo? Porque eu sei que eles vendem quando fazem reunião. Eu preciso trazer fluxo. Então, se tiver entrando fluxo, eles estão treinados, eles vão vender. O vendedor não é um ponto de retenção no meu negócio. O meu ponto de retenção é a quantidade de gente entrando para fazer reunião. Então, eu preciso aumentar a quantidade de gente fazendo reunião. Então, se eu tenho reunião com um cliente novo, eu sei que eu tenho gente nova entrando, vendendo, faturando. Beleza? Primeira coisa que eu olho. Segunda coisa que eu olho, a quantidade de reclamações que eu tenho a respeito da minha operação. Se eu tenho gente nova entrando e não tenho reclamações, significa que elas estão ficando. Se eu tenho reclamações, é um ponto de problema, eu preciso tratar o problema da reclamação. Então, gente nova entrando, quantidade de reclamação e, por último, o índice de inadimplência. Quantos R$1.000 eu tenho de gente que não pagou pelo serviço contratado? São as renovações. Que ele paga para entrar, então não tenho inadimplência na entrada, mas ele renova o pacote de serviços, e se ele não está pagando pela renovação do pacote de serviços, é sinal que ele não gostou e não reclamou, ele simplesmente foi embora. Então, se eu não tiver ninguém devendo, se eu não tiver ninguém reclamando, e tiver uma quantidade legal de gente marcando reuniões novas, a minha empresa está crescendo em lucro e em faturamento. Talvez isso ajude você no seu negócio. Lá no negócio do Rogo, ao falar com o Jonah e dizer, olha, ROI, lucro líquido e fluxo de caixa não fazem sentido para o meu operário. Eu não tenho como dizer para ele quanto que você está dando de ROI. O que isso aqui está impactando no fluxo de caixa? Quais números eu uso para que faça sentido? E aí o Jonah dá mastigado para ele. Diz assim, olha, aqui, dentro de todos os estudos que eu fiz, de tudo que eu tenho trabalhado nos últimos anos, os números que realmente são importantes para mim são os seguintes. Ganho, inventário e despesa operacional. E eu vou explicar essas três coisas para vocês. Ganho é o ganho olhado, medido, não pela produtividade, pelo custo de cada peça produzida, de valor agregado, não. Com o olho fixo na área comercial. Ele trata ganho como quanto de real foi produzido em vendas. Quanto eu estou vendendo por mês, por dia, por hora, por ano. Venda. Quanto que está vendendo. E eu tenho uma frase minha nos meus programas, nos meus cursos, que é: empresa que não está crescendo, está morrendo. Essa é minha, não é dele. Então, o primeiro número, venda, ganho. Ganho é a taxa a qual o sistema gera através de vendas. Quanto você está vendendo por dia, por mês, por ano, ganho. Simples assim. Segundo número que ele usa é o inventário. E aí, em inventário, ele diz que é todo o dinheiro que o sistema investiu na compra de coisas que são usadas para vender mercadorias. Então, estoque de peça é inventário, matéria-prima antes da produção é inventário, mão de obra vira inventário, tudo que eu aplico na mercadoria vendida é inventário. Mas, eu tenho um terceiro item aqui, chamado de despesa operacional, que é tudo que eu tenho de capital investido que não vira mercadoria vendida. Máquina, o cara da controladoria, a mão de obra da controladoria não é vendido, a mão de obra da produção é vendido, vai para inventário. A mão de obra da controladoria é despesa operacional. Então, essa divisão é para simplificar. E a gente vai andar bastante por esses temas aqui, eles parecem um pouco complicados agora, mas eles vão ficar muito simples. Quanto que eu faço de dinheiro vendendo? Então, quanto eu estou vendendo todo dia é muito importante. Quanto eu estou gastando para vender aquilo ali? Então, tudo que eu estou colocando de dinheiro para conseguir entregar uma peça acabada, um serviço feito, certo? E quanto que eu estou gastando de dinheiro para manter a estrutura funcionando, que é o operacional. Então, quanto que eu pago de aluguel no prédio operacional? Quanto que custa a mão de obra que está executando o serviço? Inventário. Quanto que custa a mão de obra de quem está tomando conta dele, se for dentro da fábrica? Inventário. Controlando o número, despesa operacional. E com esses três números eu olho para tudo que tem, tudo que tem a ver com produção, para a indústria. Esses são os números que a indústria usa. E usa até hoje. Porque daqui saiu
parte do que se usa hoje para gestão, para controle. E aí o Jonah olha para ele e fala assim, bom, olhe para esses números, olhe para estas coisas, olhe para essa informação que a indústria tem, mas olhe para as três de forma absoluta. Qualquer uma delas que você queira mexer, necessariamente você vai ter que mexer em outra delas. Você só consegue mudar uma mudando duas. Elas são correlatas, elas caminham juntas o tempo todo. Se você quiser aumentar a quantidade de dinheiro faturado, provavelmente você vai ter que aumentar o inventário e talvez tenha que aumentar a despesa operacional. Então elas andam juntas. Essa é a relação entre elas. E presta atenção, e aqui ele já deixa um gancho para a próxima lição, para o decorrer da história. Não adianta ficar olhando ou ficar ocupado com ótimos locais, é o que ele diz. Na minha linguagem, não adianta olhar para um super produto ou para um super cliente. Você não resume a história do teu negócio olhando para um cliente. Olha, esse cliente paga 6 mil, eu gasto 1.000 de despesa operacional, gasto R$500 de inventário, então ele está me gerando uma lucratividade, um ganho. Aí você olha para um único cliente. Todos os outros estão dando prejuízo e esse aqui está dando lucro. A tua operação está dando prejuízo. É isso que ele quer dizer. Não adianta você olhar para um caso, César, lá da empresa de vazamento de água e dizer, olha, neste caso aqui eu mandei lá a operação, eu atendi uma ligação, eu fiz uma venda, vendi, o cara foi, resolveu e voltou. E está resolvido. Então eu faturei X reais por hora nesse tempo, com essa mão de obra, com esse investimento. Se nos outros dias você não trabalha, ou se faz retrabalho, ou se volta para fazer um serviço, você tem que olhar o global, o todo. E ele fala que não adianta você olhar nem só para a tua unidade. Você vai resolver o problema da tua unidade, mas você está dentro de uma divisão que está dentro de uma mega empresa. Você vai ter que ir expandindo isso. Comece por aqui e vai expandindo. E aí o Rogo fica doido e fala, mas como assim ótimos locais? Ele fala, isso aí eu vou ter que explicar um outro dia. Ele fala, tá, mas me ajude com uma coisa. Ele falou, olha, eu preciso desligar, eu tenho certeza que você vai conseguir vencer com essa informação que eu te dei, que você vai conseguir chegar até o próximo problema com essa informação que eu te dei. E ele olha pro relógio, são 11, sei lá, 7 horas, 8 horas da manhã, tá ficando claro, tá raiando o dia. Ele deita na cama dele no quarto e acorda assustado. 11 horas da manhã. Imagina a confusão a hora que ele acordar. Ele conseguiu a informação que ele queria. Com certeza ele conseguiu. Ele não sabe bem o que ele vai fazer com ela ainda. A gente vai ver isso nos próximos dias dessa semana. Mas ele não dormiu em casa. Ele não chegou na fábrica às 7 horas da manhã. São 11 horas da manhã, a hora que ele acorda. E aí a seguir cenas do próximo capítulo. A gente vai descobrir amanhã o que é que está acontecendo. O Elias escreveu que meu supermercado tem 4 anos, só que 1 ano não consigo faturar, mas todo mês é a mesma meta, não tem crescimento. Aí para os supermercados, o Elias, vai chegar uma hora que o fornecedor, a capacidade de faturamento ela esgota, não sei se a sua é essa a realidade, e aí o crescimento se dá por novos pontos de venda. Mas antes de chegar na necessidade de ter um novo ponto de venda, ainda tem a possibilidade de explorar digitalmente o marketing para quem está longe de você. Eu tenho uma história bacana sobre isso, de gente que tentou fazer marketing para quem estava perto e derrubou a venda do supermercado, porque o cara comprava um kit de carne e não voltava no mercado nunca mais aquela semana. Era um kit churrasco. Então, vender kit churrasco para quem é seu cliente diminui o seu faturamento. Porque quando o cara vai todo dia no mercado buscar 1 quilo de carne, ele compra mais alguma coisa junto e aumenta o ticket médio dele. Quando você vende um kit, ele não tem que voltar lá por uma semana, derruba o ticket médio da compra e, portanto, diminui o faturamento. Mas ao fazer marketing do kit de churrasco para quem é cliente do mercado lá do outro bairro e mandar o motoboy entregar o kit churrasco, a gente conseguiu aumentar 20% o faturamento do supermercado. Então essa é uma história para você pensar, e se quiser saber mais sobre ela, a gente discutir depois. A margem é pequena, sim, então você tem que ter volume no supermercado e não ter desperdício, não ter perda, negociar bem com o fornecedor. Trabalhei em mercado 2 anos, dentro do mercado mesmo, interno, e presto serviço para alguns até hoje, focado nessa questão do marketing. Pessoal, para a gente fixar bem a lição de hoje, alguns indicadores que o mercado usa
de forma tradicional, como ROI, ROAS, CPA, CPC, mais voltados ao marketing, esses, e no negócio tradicional, margem de lucro, contribuição, eles não fazem muito sentido quando a gente está analisando o nosso negócio. Então, existem condições de analisar o nosso negócio de uma forma individual, desde que você respeite a definição das suas metas, não molde elas para cada mês de um jeito diferente e mantenha aquele fluxo sempre constante. Quando eu estava na fábrica de bloco, me interessava saber quantos caminhões de bloco saíam por dia, quanto havia de produção por dia de peça, porque a entrega eu posso aumentar o número de caminhões e resolver o problema de atraso. A produção perdida, a hora de produção perdida não volta nunca mais. Então era uma coisa que eu olhava bastante e no final do período eu fazia um trabalho de pesar a peça produzida. Porque o mesmo bloco ele pode ter 9 quilos ou 13 quilos. E ele é vendido pelo mesmo valor. Se a tua forma está nova, ele sai com a parede fininha. Quando a forma está gasta, ele sai com a parede desse tamanho assim. E aí você manda 3, 4 quilos a mais de bloco pro cara, de farofa, né? De cimento, areia, pedra e pó de pedra, vendendo pelo mesmo preço. Então a lucratividade da fábrica está no peso do material entregue. Esse é um indicador dentro da fábrica de bloco. Pouca gente olha dessa maneira, mas que para mim funcionava. Se eu estou mandando bloco leve, significa que eu estou usando pouca matéria-prima. Se eu estou produzindo todo dia uma quantidade legal de material para vender, mesmo gerando estoque, e eu estou aumentando a quantidade de caminhão que sai diariamente, vai aumentar o faturamento, vai ter melhor produtividade, melhor margem de lucro e resolver o problema desse cliente desse jeito. Então, para cada negócio, a gente tem alguns indicadores que são mais importantes, outros que são menos importantes. E se a gente manter a fidelidade aos indicadores, né, após estabelecer os indicadores, ser fiel à forma de medir, a gente tem um número que realmente pode nos ajudar a tomar decisões gerenciais. Então, olha que aula que a gente teve hoje cedo, olha que aula que você que acordou cedo chegou aqui, quanta coisa você tem para pensar numa segunda-feira, falando do teu negócio, quais são os 3 indicadores que são correlatos, que têm interferência um no outro e que podem avaliar se a tua empresa está dando lucro ou prejuízo. É uma aula isso aqui, cara. Isso aqui é coisa para ficar a semana inteira pensando. O César, quais os indicadores que ele vai usar numa empresa de prestação de serviço que dizem se o negócio dele é lucrativo ou não e se está aumentando ou diminuindo? Quais os indicadores que o cara do mercado tem que olhar para saber se ele tem mercado para abrir mais ou não, que o cara lá da Flor tem para olhar. A gente estava conversando, eu e o Benjamin Flores aí, o Zé, Flávio, Zé, é uma confusão isso aí. Ele tem vários nomes. E aí a gente, olhando para alguns anúncios dele, fala, pô, esse aqui está gastando R$70 para vender um buquê. Esse aqui está gastando 10 para vender o mesmo buquê. Pô, não precisa nem fazer conta para saber que um é bom ou outro é ruim. Porque, né, haja buquê para dar lucro de R$70 cada um, né? Então essa campanha tem que parar ela. Mas ela é ruim ou ela é boa? Eu preciso olhar ela por dentro, entender o que está acontecendo para saber se eu consigo melhorar esse retorno e se por conta dessa campanha a outra não está vendendo a 10. Porque o cara entra primeiro aqui, não compra, depois entra lá e compra 10. Esse jogo precisa ser analisado o tempo todo, tá bom? Bom, obrigado você, Alexandre, por estar aqui. Obrigado, Késia, bem-vindos vocês todos, legal demais. Amanhã a gente continua, amanhã a gente vai para o capítulo 9, a gente vai andar os 40 dias juntos e tem surpresa, tem novidade, tem coisa acontecendo aí. E não se preocupe, se você está aqui ouvindo o conteúdo e está se sentindo um refém do teu negócio, um refém da tua empresa, um refém da tua vida, não se preocupe, problemas existem, eles vão continuar existindo, e se você é alguém que aprende a resolver problema, você é alguém que tem valor e que nunca mais vai passar dificuldade. Então, pense em aprender a resolver problemas. Esse é o foco, é isso que eu estou querendo compartilhar com vocês. A gente vai continuar tendo problema, mas se eu souber resolver, eu estou na frente dos outros, tá bom? Bom dia para vocês, boa semana, contem comigo, se precisar me chamem aí no privado. Estou por aqui. Valeu, pessoal do Insta, pessoal do TikTokson. Vamos que vamos. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu!